E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa análise do Estatuto da Cidade e falaremos logo mais sobre outorga de direitos de construir e transferência de direitos de construir. No entanto, antes de entrar nesses conceitos, nesses instrumentos tão interessantes do Estatuto da Cidade, é muito importante que nós retomemos esse conceito básico do direito de construir. Bom, nós temos que ter em mente que no direito privado tradicional, o direito de construir sempre acompanhou a propriedade imóvel. Ou seja, nós tínhamos lá um terreno e, em relação àquele terreno, poderíamos construir aquilo que a legislação urbanística nos permitisse. Nós não pensávamos, antes do Estatuto da Cidade, na possibilidade de desarticular, de dissociar os direitos de construir em relação à propriedade imóvel. Aí vem o Estatuto da Cidade e traz essa grande inovação, traz esse ponto muito importante para o avanço da nossa propriedade urbana. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade agora permite que os direitos de construir sejam objeto do patrimônio de uma pessoa, ainda que eles estejam desvinculados de uma propriedade imóvel. Então, vou explicar isso aqui com um exemplo. Imaginem que eu tenha lá um terreno de 500 metros quadrados dentro de uma determinada cidade, numa zona urbana dessa cidade. Imaginem que eu tenha a possibilidade de edificar ali, não é, nesse terreno de 500 metros quadrados, um pequeno prédio ou uma casa. Bom, tradicionalmente eu não poderia pegar essa possibilidade de construção que eu tinha em relação ao meu terreno e jogar para outro terreno, ou mesmo alienar esse potencial construtivo no mercado. Com o Estatuto da Cidade, porém, as coisas mudaram significativamente. Porque, sob determinadas condições, é possível que eu pegue esse direito de construir que eu tenho em relação à minha propriedade imóvel urbana e transfira essa potencialidade construtiva para outros proprietários, ou mesmo que eu utilize essa potencialidade construtiva em outros terrenos meus. Mais que isso, pessoal, também é possível que eu adquira adicional de construção, ou seja, direitos de construir suplementares para viabilizar edificações maiores. Então, qual é o grande ponto aqui do Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade, ele traz um grande avanço para o direito da propriedade imobiliária urbana, na medida em que reconhece que a propriedade e o direito de construir são bens autônomos e podem seguir destinos patrimoniais diversos. Então vejam, hoje é possível que uma empreiteira, por exemplo, adquira direitos de construir em relação a uma determinada cidade, ainda que ela não tenha qualquer tipo de imóvel urbano ali. Então veja, é possível que ela tenha no seu patrimônio direitos de construir sem que tenha o imóvel da onde retiramos esse direito de construir. E é possível que ela use isso em várias situações ou que ela negocie isso no mercado em determinadas condições que nós vamos estudar logo mais em aulas sobre os instrumentos do Estatuto, tá certo? Bom, para nós entendermos esse conceito de direito de construir, nós precisamos antes retomar a ideia de coeficiente de aproveitamento. Esse é um conceito técnico do direito urbanístico, muito relevante na prática. Isso é um pressuposto para nós compreendermos toda a lógica do Estatuto da Cidade e dos instrumentos que nós vamos debater nas próximas aulas. O coeficiente de aproveitamento, pessoal, nada mais é que a divisão da área edificável pela área geral do terreno. Então vejam, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e nesse terreno eu posso edificar uma construção de 500 metros quadrados, eu divido 500 por 1.000 e chego ao coeficiente de aproveitamento de meio. Se eu tenho esse mesmo terreno de 1.000 metros quadrados e nele posso, de acordo com a legislação urbanística, construir 2 metros quadrados, então divido 2.000 por 1.000 e chego a um coeficiente de aproveitamento de 2, tá certo? Bom, o que acontece aqui no Estatuto da Cidade? Até o coeficiente mínimo é preciso que o proprietário cumpra o seu dever de edificar. Ou seja, a legislação diz que se alguém tem no seu patrimônio um imóvel urbano, é preciso que se edifique nesse imóvel urbano até se cumprir esse coeficiente mínimo de aproveitamento, tá certo? É possível também que a legislação estabeleça não só o coeficiente mínimo, mas o coeficiente básico.
E entre o coeficiente mínimo e o coeficiente básico, porém, existe uma faculdade de construir, ou seja, o proprietário não está obrigado a edificar, ele pode edificar se quiser. E além disso, pessoal, além do coeficiente mínimo, além do coeficiente básico, é possível que alguns municípios estabeleçam um coeficiente máximo. E entre o coeficiente básico e o máximo, existe uma possibilidade de edificar, desde que o proprietário adquira direitos de construir adicionais, tá certo? Então, isso é muito importante. A legislação de cada município deve estabelecer os coeficientes de aproveitamento. É necessário que se fixe um coeficiente de aproveitamento mínimo. Além disso, podem os municípios fixar um coeficiente de aproveitamento básico e um coeficiente de aproveitamento máximo. O mínimo nós chamamos muitas vezes no jargão diário de COMIN, o básico de COBAS e o máximo de COMAX. Então vejam aí, isso é muito importante. Se eu tenho um imóvel, eu preciso edificar nesse imóvel até atingir o coeficiente mínimo estabelecido na legislação urbanística local. Então, existe um dever de construir um mínimo para dar função social à propriedade urbana. E esse dever é inerente a todo imóvel urbano. Entre o coeficiente mínimo e o básico, eu posso construir algo adicional, eu tenho uma faculdade de construir. E essa faculdade também é inerente ao imóvel, eu não preciso adquirir nenhum direito de construir adicional para isso, tá certo? E, finalmente, entre o coeficiente básico e o máximo, existe uma possibilidade de construir, como eu já mencionei, mas aqui não bastam os direitos de construir originários daquela propriedade que está no meu patrimônio. Eu preciso adquirir direitos de construir adicionais, tá certo? Então, repetindo, isso é muito importante. Até o coeficiente mínimo, dever de edificar ou construir. Entre o mínimo e o básico, uma faculdade de construir a critério do proprietário. E entre o básico e o máximo, nós temos uma possibilidade de construir desde que se adquira direito de construir adicional. Tá bom? Vamos entender isso aqui com um pouco mais de detalhes. Esses coeficientes que eu mencionei, que equivalem à área edificável dividida pela área do terreno, são percentuais, são valores definidos pela legislação urbanística de cada município. Então vejam, pode ser que num município muito pequeno, em que não haja grande pressão imobiliária, não faça nenhum sentido definir coeficiente máximo, tá certo? O que é importante que todos os municípios façam é definir sempre o coeficiente mínimo. Outra coisa importante, não é necessário que o coeficiente de aproveitamento, mínimo, básico ou máximo, seja idêntico para todas as áreas da cidade. É possível que a legislação local defina coeficientes diferenciados de acordo com cada zona que forma a área urbana, tá certo? E, por fim, é muito importante nós destacarmos que o Estatuto da Cidade, que é a nossa lei nacional do direito urbanístico, utiliza esse conceito de coeficiente de aproveitamento, mas o Estatuto da Cidade não impõe qualquer coeficiente, ele não define os percentuais, ele não define os valores dos coeficientes. Ele apenas utiliza esse conceito e, portanto, cabe à legislação do município, como eu disse, fazer esse detalhamento por meio do seu plano diretor, por meio da sua lei de uso e ocupação e parcelamento do solo e assim por diante. Tá certo, pessoal? Bom, e para finalizar, como é que fica aqui a situação do proprietário? Como é que um proprietário pode, eventualmente, superar o coeficiente básico para construir além desse coeficiente até o limite máximo dado pela legislação? Bom, aqui, pessoal, nós temos 3 instrumentos previstos no Estatuto da Cidade que viabilizam essa negociação de direitos de construir. Nós temos a outorga onerosa, que está prevista no Estatuto da Cidade, lá no artigo 28. Nós temos a transferência do direito de construir, prevista no artigo 35 do Estatuto, e nós temos também os certificados de potencial construtivo, que são títulos mobiliários que equivalem a direitos adicionais de construir e que são negociados em razão de operações urbanas consorciadas. A figura do CEPAC está prevista no artigo 34 do Estatuto da Cidade. Então vejam que esse conceito de direito de construir e também o conceito de coeficiente de aproveitamento é muito importante para nós entendermos esses 3 instrumentos que serão tratados em aulas futuras. Um grande abraço e até a próxima!